Pois é, olha, eu tô nessa estrada há muito tempo, Paloma, para saber que a cuica ronca dentro do vestiário. A cuica Isso só ronca, quem vive para saber só para mesmo. quem vive para saber, a cuica ronca dentro do vestiário. Essa é a imagem do Pablo, que é um cara que tem 52 anos. Ele já tem um histórico ruim de agressão. Esse cara já agrediu lá, não sei exatamente quem, parece que foi um torcedor do Olympique de Marseille, quando ele era o preparador físico do Olympique de Marseille, naquela fase, inclusive, que o Sampaoli era o treinador do Olympique de Marseille, naquela fase em que o Sampaoli levou o Olympique de Marseille ao vice-campeonato francês, o que é muito bom, já que a França tem o PSG, que nada de braçada e tem um orçamento 50 vezes maior do que todo mundo, então você ser vice-campeão na França é legal, só que ficou essa marca do Pablo Fernandes de ter agredido um torcedor ali na saída de um dos jogos do Olympique, ele acabou suspenso, e acabou, inclusive, afastado até o final da temporada. Não foi uma coisa tranquila. Ele foi afastado até o final da temporada. Ele é um cara que chegou para trabalhar... Ele olha não aprendeu, que coisa. né, pelo visto. Não aprendeu. Ele chegou para trabalhar com o Sampaoli no Atlético Mineiro. Neste Atlético Mineiro aí. Quando o Sampaoli foi comandar o Atlético Mineiro, ele chegou para ser o preparador físico do Sampaoli e desde então ele está junto com o Sampaoli. Esteve com o Sampaoli no Atlético, depois esteve com o Sampaoli no Olympique e agora está com o Sampaoli lá no time do Flamengo. O que acontece é o seguinte, a partir do momento, Paloma, a partir do momento que há uma agressão, mesmo que você tenha razão, você perde a razão. Total. Não tem justificativa para agressão. Não existe justificativa para agressão. Não existe, não adianta nada. Qualquer tipo de razão que você possa ter tido que te levasse, inclusive, a ficar descontrolado, a partir do momento que o seu descontrole causa uma agressão a quem está debatendo com você, acabou a razão, perdeu a razão. Essa é a realidade, é por isso que, nesse momento, eu não consigo enxergar outra alternativa que não seja o afastamento completo do Pablo Fernandes, do time do Flamengo. Em qualquer lugar seria justa causa. Ele pode ser demitido, inclusive, por justa causa. Eu acho que podem fazer um acordo com ele aí e tal, mas ele pode ser demitido por agressão, por justa causa. O que é fato, o Pablo não vai... Eu estou dizendo já estou dizendo e antecipando, conheço de bola, conheço desse histórico. O Pablo não vai continuar e vai ser um Deus nos acuda. Por quê? Porque o Sampaoli vai ficar desconfortável com essa história. É braço direito dele. Foi defender aquilo que o Sampaoli acredita. Por quê? Aí nós vamos para o outro lado da história. Repito, não vou ficar em cima do muro. A agressão não se justifica nunca. O Pablo tem que ser afastado, vai ser afastado, vai ser demitido e não vai ficar no elenco do Flamengo. Essa é uma realidade que vai acontecer. O que eu estou dizendo é o seguinte... Quais foram os motivos que levaram o Pablo a tomar essa decisão? Começa no aquecimento. O Pedro está desconfortável no Flamengo. O Pedro está desconfortável porque desde que o Dorival saiu, o Dorival encontrou um lugar para Pedro e para Gabigol dentro do Flamengo. O Sampaoli não encontrou esse espaço. Então, como você bem viu na postagem, o Pedro está desconfortável, está muito desconfortável porque é pouco utilizado lá no time do Flamengo. Poderia até ser uma possibilidade no ataque do Palmeiras, o Pedro, hein? Atenção, porque essa é uma possibilidade real, principalmente a partir de agora. Mas eis que o cara desconfortável, ele começa a ficar incomodado. Ele começa a ficar incomodado, o clima começa a ficar pesado. E aí, onde é que está o gerente de futebol do Flamengo? Onde é que está o Bruno Spindel? Onde é que está o vice-presidente de futebol do Flamengo? Onde é que está o Marcos Braz? Que não chegaram para... Você está trabalhando, você é diretor executivo de futebol, você é gerente de futebol, você não pode deixar nesse nível. Você tem que chegar e aplacar antes. Pedro, você está nervoso, calma. Você tem um dos maiores salários. Agora, você acha que o Pedro é para ser reserva, mesmo não, que seja num Flamengo? Eu acho que não é, mas essa não é uma determinação minha. Essa é uma determinação do Sampaoli. Quem tem que achar ou não é o Sampaoli. Como ele está tendo resultados agora, com o Pedro no banco, difícil você mexer. O Dorival foi craque quando ele conseguiu encontrar um lugar para os dois. Mas o Dorival agora é técnico do São Paulo. Quem é o técnico do Flamengo é o Sampaoli. Quem tem que definir o que é melhor para o Flamengo é o Sampaoli. Mas aí, esse mesmo Pedro que está incomodado, ele está aquecendo. Está aquecendo nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele está aquecendo. E tem que aquecer. Todo mundo para aquecimento. Tem que aquecer. Ele é pago. Ele não é pago para ser titular.
E aí é que entra essa questão que eu sempre falo, que eu não gosto de ficar paparicando jogador. Repito, não me venham atacar. Ó a imagem dos dois na delegacia aí, ó. Por quê? Porque foi um e foi outro. Foram pra lá. Os dois, inclusive para sair da delegacia, o Pablo Fernandes, que é o preparador físico do Flamengo e do Sampaoli, ele assinou um termo circunstanciado. Ou seja, ele vai ser processado pelo Pedro. O Pedro vai processá-lo. 2 jogadores foram testemunhas também, prestaram Jogadores foram depoimento, testemunhas. Tá vendo o Marcos Braz saindo aí? Ó, o Pablo saindo. Você tá vendo aí, o Marcos Braz tá saindo e o Marcos Braz tá saindo junto com o preparador físico, com o Pablo Fernandes. Olha essa imagem. Ou seja, o cara tá saindo, o Pedro com certeza foi antes pra delegacia. Ó o Pedro aí, ó. Ó o Pedro, ó. Aí. O Pedro, olha a imagem do Pedro, ó. O Pedro tá saindo, o Pedro vai em outro carro, porque ele não vai no mesmo carro que o Pablo Fernandes, ele tá indo numa van, tá vendo, olha? Tá vendo? O Pedro vai numa van e o Pablo junto com o Marcos Braz. Agora eu te pergunto, ó o Gabigol ali, tá vendo o Gabigol chegando pra conversar? Tá vendo, ó? Tá vendo? O Gabigol chegou e entrou na van. Ou seja, vai ter apoio dos jogadores. Os jogadores não vão. Não vai ter apoio dos jogadores. Ô Paloma, a situação é bem complicada, não é simples, ela expressa a falta de comando. Falta de comando do presidente, do Landim, não adianta nada. Você tem uma fase boa, você tem 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano de orçamento, você tem o melhor elenco das Américas e você não consegue comandar esses caras, meu. Agora, o Sampaoli também não consegue ter 1 minuto de paz, né? Engraçado, vira e mexe, ele entra em confusão, né? Pois é, mas aí é que tá a história. Parece Você é que atrai responsável isso um pelas pouco suas também. escolhas, né? Você é responsável pelas suas escolhas. Ele que escolheu esse preparador físico aí. Ó, o Paloma, eu não sou hipócrita, não. O vestiário é cuica ronca. Os xingamentos, porque... Mas você estava falando do aquecimento, que foi bom aí, a tua ponderação, que também a história de bater de graça. Não, né? Ninguém vai bater de graça. Repito, vocês podem ficar... Eu, Elia, tá defendendo o Pablo. Eu não tô defendendo o Pablo, eu nunca vou defender agressor, pô. Eu tô querendo dizer o seguinte, por que esse cara agrediu? Porque ele é um irresponsável, porque ele é um desequilibrado. Agora, teve motivos para isso. Quais foram os motivos? O Pedro tá aquecendo. O Pedro tá aquecendo. Aí tem 5 substituições, o jogo permite 5 substituições. Quando o Sampaoli fez as 2 substituições de ataque, ou seja, ainda ele tinha feito 4 substituições, faltava uma. Sim. Faltava uma. Mas como o Pedro viu que os 2 atacantes ele já tinha substituído, ele não ia fazer mais nenhuma substituição de ataque, o Pedro falou, eu não preciso mais aquecer, porque ele não vai mexer mais no ataque. O Pedro pegou e foi pro banco. O preparador ficou bravo, porque, pô, o meu trabalho, enquanto ele não faz as 5 substituições, enquanto o treinador não faz as 5, e faltava uma ainda, eu tenho que manter todo mundo aquecendo. Porque o cara pode definir que vai colocar o Pedro. Sim. E aí ele vai falar, porra, cara, você não mandou o cara ficar aquecendo aqui, o que você tá fazendo aí? Então, um ato de indisciplina. Houve um ato de indisciplina. O Pedro não é pago para ser titular do Flamengo. O Pedro é pago para cumprir com todas as missões dele como atleta profissional que ele é. Ele tem um dos maiores salários do Brasil, não é para ser titular do Flamengo. É para jogar quando ele for requisitado, para treinar todas as vezes que ele tiver que treinar, para aquecer todas as vezes que ele tiver que aquecer. E não foi isso que ele fez. Ele largou e foi pro banco. Quando chegou no vestiário, o Pablo foi cobrar dele. Pô, você pensa que eu sou palhaço? Entendeu? Pô, eu tô mandando aquecer, o cara fez, o cara já tinha feito 2 do ataque, eu não ia, mas não é a tua obrigação. É o que eu tô falando aqui. A tua obrigação não é saber se o treinador vai mexer mais no ataque ou não. A tua obrigação é, enquanto não fazem as 5 substituições, você ficar aquecendo. Essa é a tua obrigação. Você é pago pra isso e você não fez isso. E aí a cuica roncou. A cuica roncou. Respondeu atravessado, mandou plantar batata sem plantar batata um pouco mais pesado. Aí a cuica roncou. A cuica ronca dentro do vestiário e a gente sabe que a cuica ronca muitas vezes dentro do vestiário. Neste mesmo Flamengo, vocês vão se lembrar, neste mesmo Flamengo, quem tá mais atento há de se lembrar, o Marcos Braz quase saiu no braço com o Gabigol. Não, informação que eu tenho de cocheira lá de dentro do vestiário, de pessoas que acompanharam, me disseram, olha, só não saíram no braço que a turma do Deixadice impediu. O Gabigol ia sair no braço com o Marcos Braz. Ia sair no braço com o Marcos Braz. Veja que nós estamos falando do time que tem 40 milhões de torcedores.
Nós estamos falando do time que tem o maior orçamento do futebol brasileiro. E a cuíca está roncando desse jeito. Não é possível que esse tipo de coisa possa acontecer com o Flamengo. Repito, esse cara que está entrando no carro aí, está deixando a delegacia, ele não tem justificativa para agredir e nunca eu vou defender agressor. Ponto. Agora, que o Flamengo está desorganizado, apesar de ter esse baita desse elenco, que o Flamengo não tem comando e que está na hora das coisas serem colocadas nos seus devidos lugares, se o Bruno Spindler não tem tamanho para ser diretor executivo ou gerente executivo de futebol do Flamengo, que ele seja substituído por um que tenha. Se o Marcos Braz não pode ser o vice-presidente de futebol, que ele seja substituído. O Landim é o presidente eleito. Então, como ele é eleito, ele tem a outorga da eleição para garantir a ele o espaço que ele tem como presidente. Mas está na hora dele não ficar se escondendo debaixo da terra toda vez que o Flamengo tem um problema grave. E esse é um problema muito grave, Paulo. Que péssima hora para ter isso.